Gênesis, capítulo 12, versículo 10 ao 20. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Quem achou, diga amém. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será que quando os egípcios te virem, dirão: Esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Diz, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abrão por amor dela, e ele teve ovelhas, e vacas, e jumentas, e servos, e servas, e jumentas, e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas, e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou o Faraó a Abrão e disse: Que é isto que fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste, é minha irmã? De maneira que a houvera tomado por mulher? Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma-a e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito, e acompanharam-no a ele e a sua mulher e a tudo que tinha. Amém? Glória a Deus. Podeis tomar os vossos assentos. E eu quero colocar um tema: Abraão no Egito. Glória a Jesus, aleluia. Olhando, amados, para esse texto bíblico, que faz parte da história do patriarca Abraão, que na época aqui ainda era Abrão, nós vamos descobrir que, mesmo sendo um homem de Deus, temente, dedicado, obediente, mesmo assim, o ser humano é capaz de cometer erros, deslizes, e muitas das vezes sair do propósito de Deus para a sua vida. Glória a Jesus. Amados, estar na vontade de Deus não nos isenta de provas, de lutas, de dificuldades. Já vi muita gente dizendo: olha, depois que eu fui ser crente, as lutas aumentaram mais. Estou passando por muitos problemas. Antes eu não tinha isso, eu não passava por isso. Na verdade, antes de servirmos a Deus, o diabo não se levantava contra nós como se levanta depois que nós decidimos servir a Deus. Antes de procurarmos fazer a vontade de Deus, Satanás e os seus demônios não se colocavam diante de nós como opositores, como se coloca quando nós decidimos fazer a vontade de Deus. Então, meus amados, não fique desanimado por algumas lutas ter surgido na sua caminhada, depois que você decidiu fazer a vontade de Deus. Isso é levante, na maioria das vezes, para fazer você voltar atrás. E a adversidade não significa que Deus não esteja conosco. A adversidade não significa que estamos fora do plano e da vontade de Deus. Muitas das vezes, as adversidades são uma prova clara de que nós estamos
no centro da vontade de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E a Bíblia diz que chegando Abrão, ali em Canaã, ao lugar que Deus tinha mandado ele ir, ele se deparou com uma fome. Havia fome na terra, ou seja, estava acontecendo uma seca ali, provavelmente, e havendo seca, a fome viria também, juntamente com a seca. E parece, meus amados irmãos, algo aqui terrível, já chegar em um lugar que Deus mandou e se deparar com uma seca, com uma fome. Mas Abraão, meus amados, ou Abrão até então, ele não deveria ter tomado aquela atitude de mudar, de descer ao Egito. Sempre que nós nos deparamos com algum problema, nós precisamos, primeiro, identificar o porquê do problema, para que a gente possa, sim, tomar alguma iniciativa. Primeiro, saber o porquê da fome. Seria algo corriqueiro? Seria algo que acontecia constantemente ali naquela região? Se fosse, ele podia dizer, olha, é normal, porque aqui sempre acontece seca, sempre tem essa fome, então é algo normal. Em segundo lugar, poderia ser uma correção de Deus na vida de Abraão, ou Deus está permitindo aquela fome, para que ele se corrigisse em alguma área da sua vida que ele precisava. Amém? Muitas vezes a prova vem até nós, para que nós nos corrijamos de alguma coisa que estejamos fazendo. Deus permite a prova para te corrigir, para que você possa entrar no centro da vontade de Deus e fazer o que deve ser feito. E nós precisamos identificar essas coisas. Ou poderia ser uma forma de Deus provar a disposição de Abraão em obedecer à sua vontade. Deus saber se de fato ele estava pronto para obedecer a Deus. Então vem a fome porque Deus não mandou ele para o Egito. Cuidado para você não ir para o lugar que Deus não te mandou. Vá para onde ele te mandou e fique onde ele te mandou. Muitas pessoas não conseguem ficar no lugar que Deus colocou eles. E isso dá problema. Nós precisamos, meus amados, identificar essas coisas. Então Abraão, ele toma essa iniciativa de descer o Egito. Como já falei, Deus não mandou ele para o Egito. Em segundo lugar, Deus havia prometido abençoá-lo. O Senhor disse, eu vou te abençoar. Meu irmão, minha irmã, se Deus prometeu te abençoar, Ele vai te abençoar no lugar que você estiver, com prova ou sem provas, na abundância ou na escassez, na tempestade ou na bonança. Deus tem as formas de nos abençoar. Você não depende das circunstâncias que estão acontecendo no momento, você não depende de fatores humanos. Se Deus disse que vai te abençoar, fica tranquilo, Ele vai de fato te abençoar. Glória a Deus. As pessoas têm a mania de associar a bênção de Deus com bonança. Simplesmente, Deus disse que vai me abençoar porque eu estou passando essa luta. Deus disse que vai me abençoar porque eu estou encarando essa dificuldade. Ele vai te abençoar, apesar das lutas que às vezes são necessárias passarmos. Amém? Glória a Jesus, aleluia. Ele não obteve uma resposta de Deus para tomar aquela decisão.
Irmãos, isso é muito importante. Não tome decisões sem você ouvir a voz de Deus. Deus, é da tua vontade que eu faça isso? Essa mudança está na tua direção? O Senhor está de acordo? E ficar esperando uma resposta de Deus. Ele deveria, no mínimo, Deus não mandou ele para o Egito, irmão Cosmo, mas ele devia pelo menos ter orado, buscado a direção de Deus. Senhor, o Senhor quer que eu desça para o Egito? É da tua vontade? Porque quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, entregamos nossas vidas nas mãos dele, é para ele ser o Senhor de nossas vidas. O grande problema é que a maioria dos crentes aceitam Jesus como Salvador, mas não aceita como Senhor. Como Salvador, ele te salvou para você ir morar no céu. E como Senhor, ele quer dirigir a sua vida, dirigir os seus passos, dirigir as suas atitudes, dirigir tudo que você for fazer. Nós precisamos buscar a direção de Deus. Ele não buscou a direção de Deus. Ele não teve uma aprovação de Deus. Deus não disse, vai, porque eu serei contigo. Não. Ele menosprezou essa direção de Deus ao não buscá-la. E nós não podemos fazer isso sob hipóteses alguma. É preciso que Deus aprove as nossas decisões, ou que Deus nos dirija. Glória a Jesus. Aí ele resolveu descer para o Egito, irmãos. Quando ele desce do Egito, ele sai do lugar da bênção. Fala para você mesmo, diga, olha, eu jamais posso sair do lugar que Deus prometeu me abençoar. Sai não, irmãos. Dá problema. Fica no lugar que Deus te colocou. Não saia do lugar da bênção. Porque Deus não vai nos abençoar se nós estivermos em rebelião a Ele. Tem gente que está fazendo as coisas ao seu modo, à sua vontade, e está esperando uma bênção de Deus. Não é verdade? E é necessário que eu esteja diante da vontade de Deus. Mas eu estou passando luta. Mas quem foi que disse que a luta te mata? A luta te aproxima mais de Deus. A luta faz você orar mais, jejuar mais, se humilhar mais, chorar mais, se apegar com Deus. Sabe por quê? Porque existem lutas que você está no controle, você pode modificar as coisas, você pode resolver as coisas, mesmo com sacrifício, mas existe luta que você não pode fazer nada. Tem que ser só Deus. Então você apela para Ele, você se agarra com Ele. Então as lutas, as provações não vão matar o servo de Deus, vão aproximar ele de Deus. Glória a Jesus, aleluia. E quando nós saímos do lugar da bênção, nós perdemos as bênçãos que Ele tem preparada para nós. Então permanece. Abraão, ele sai do lugar da bênção. Ele desce em direção ao Egito. E a Bíblia diz que quando ele sai, ele tem medo. Porque todas as vezes que você sai do lugar que Deus te colocou, o medo torna o seu companheiro. A insegurança, a incerteza é aliada sua. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que era isso mesmo? A insegurança, o medo tomou conta de Abraão. E ele agora, amados irmãos, para resolver ou tentar amenizar aquela situação, ele chega na esposa e diz, olha, chegando no Egito, você vai falar que você é minha irmã, porque você é uma mulher muito bonita, e se você falar que é minha esposa, eles vão me matar e tomar você, então fala que é minha irmã.
Ele estava arrumando ali um meio para se sair bem naquela situação, querendo amenizar, arrumando ali, meus amados, um subterfúgio humano, algo para resolver aquilo que ele estava temendo que acontecesse. E ele trama uma mentira. Irmãos, com mentira, você não chega a lugar nenhum. A mentira, ela pode prevalecer por muito tempo, mas não por todo o tempo. Um dia, a verdade aparecerá. Um dia, a verdade virá à tona. E quando ela vir, a mentira cairá por terra. Não resolva os seus problemas, os seus conflitos com mentira. Resolva com a verdade. Fale a verdade. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, mas fale a verdade. Porque o crente não é alguém que se associa à mentira. O crente é uma pessoa que fala a verdade. Mesmo que tenha consequência, ele fala a verdade. Porque a verdade, meus amados, prevalece. A Bíblia diz que o diabo é mentiroso e pai da mentira. E quem anda com mentira está se associando a Satanás, ao diabo. Mas quem está com a verdade está se associando com Cristo, pois ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Não crie com mentira uma plataforma para você estar sobre ela, porque um dia ela afunda. E aí, amados, combinado, ele vai para o Egito. A Sara já tem aproximadamente, a Sarai até então, ela tem aproximadamente 65 anos, irmão Luiz. E parece, irmã Isabel, que uma mulher de 65 anos, ao nossos dias, não daria assim para ser cobiçada a ponto de ser tomada. Parece que ela já está meio assim, entrando já para uma idade que não dá para ser tão cobiçada assim, mas ela era uma mulher bonita, e naqueles dias as pessoas viviam muito mais. Então, não é olhando por esse lado que eu estou falando, ela sim era uma mulher linda, muito bonita. E é claro que os homens ali do lugar, sabendo que ela era apenas irmã de Abraão, porque ela chegou lá e mentiu, não é? Faraó mandou buscar a mulher para o trono. Olha o problema que a mentira traz, irmãos. Toda mentira, irmãos, ela traz uma consequência. Sabia disso? Toda mentira, ela vai trazer um problema para você, mais cedo ou mais tarde. Irmão, imagina, eu sou casado há 27 anos, tem irmãos aqui que tem muito mais tempo de casamento. Imagina o cara catar a tua mulher e levar lá para o palácio, não é? E você fala assim: mas eu fui culpado disso, eu sou culpado. Por que eu fui mentir? Eu penso que ele passou muitas noites em claro, sem dormir, preocupado com a esposa, porque ela tinha ido. A mentira traz consequência. Não adianta se firmar na mentira, ela vai trazer problema para você. Aí, amados, a Bíblia diz que, como ela foi levada, olhando para o costume da época, quando um homem pegava uma mulher como esposa, ele pagaria um dote para o pai dela. Ou, no caso aqui, ela não estava com o pai presente, tinha que ser o irmão. O que o faraó fez? Deu um dote de casamento para ele. Muitas ovelhas, vacas, enriqueceu ele ali com muitas coisas, servos e servas. E eu fico pensando, irmão, ele olhando para tudo aquilo, falou assim: mas não vale a pena, meu irmão Luiz, do que adianta tudo isso que eu estou vendo se a minha esposa não está aqui comigo? A esperança de tê-la novamente, irmãos, praticamente não existia. Ela estava no palácio, autoridade, faraó. Parecia que tudo estava perdido. Mas tem uma coisa que eu aprendo com o nosso Deus, irmãos:
Deus é misericordioso, aleluia, cheio de compaixão, até nos nossos erros, irmãos, Ele continua trabalhando ao nosso favor, amém? Até nos nossos erros, quando nós nos arrependemos, Deus continua trabalhando a nosso favor. A Bíblia diz que Deus mandou uma praga. Primeiro o texto diz que essa praga veio sobre Faraó, e depois sobre toda a sua casa, todo mundo da casa dele ficou cheio dessa praga, que a Bíblia não diz que praga é, e não adianta nós especular, porque não tem uma saída, eu não sei que doença era um problema, era uma praga que Deus mandou. E aí, amados, acredito que Faraó começa a investigar, por que essa praga? E ele vai investigando, e ele chega e descobre que a praga é por causa de Sarai, porque ela era casada e ele tinha levado ela para o palácio. E fica uma pergunta que alguém já me perguntou: pastor, mas teve algum ato sexual entre Sara e o Faraó? Não. O texto vai lhe dizer claramente que a praga veio de imediato sobre Faraó. E também quando uma mulher era levada para o harém do rei, ela tinha de passar por um longo período de purificação, para depois ser chamada para o leito. Não era chegou e já vai, não. Tinha um tempo de purificação. E, no caso, ela que, quando ela foi ali para o palácio, de imediato, o texto deixa isso claro, que houve aquela praga. E aí o faraó vai procurar descobrir o porquê da praga. E quando ele descobre, ele manda chamar Abraão. E aí, amados, ele repreende o homem de Deus. Tem que lhe dizer, Abraão era um homem de Deus. E poucos homens, eu acho que quase ninguém conseguiu servir a Deus no nível que Abraão serviu. Mas vem o ímpio e aponta para ele assim: por que você mentiu para mim? Que coisa feia, não é, irmão Luiz? Um crente sendo chamado a atenção por um ímpio. O ímpio dando lição de moral em crente, irmãos. É feio. É ou não é? Chamando a atenção, você é crente, como é que você está fazendo um negócio desse? E o faraó diz: olha, por que você mentiu para mim? Por que você falou que ela era a sua irmã? E ele repreendeu, irmãos, duramente. Ele disse: está aí tua mulher, entregou a mulher dele. E aí preparou uma escolta e disse: ó, acompanha esse povo até fora do meu país, tira esse povo daqui. Eles foram expulsos do Egito. Irmão, o que eu aprendo, irmãos, com isso? Olha, todas as vezes que nós saímos dos planos e da vontade e direção de Deus, nós sofremos humilhações, decepções, quando a gente decide andar por conta própria. Se você não quer sofrer humilhação e decepção, não saia do lugar que Deus te colocou. Amém? Porque senão é inevitável. Irmãos, uma outra coisa: Deus não é responsável por as decisões que tomamos sem consultar Ele. Tá bom? No dia que você, como servo de Deus, decide andar por conta própria, não fique esperando que Deus seja responsável para abençoar a tua vida, para te livrar. Não. Você escolheu o seu próprio caminho, fazer a sua própria vontade, você é responsável pelo que acontecer. Amém?
Tem tanta gente sofrendo, irmãos, pagando um preço. Ai, por que eu estou nessa? Por quê? Porque um dia você decidiu fazer a sua própria vontade. Um dia você decidiu andar por conta própria. Esqueceu de buscar a direção de Deus. Esqueceu de fazer a vontade de Deus. Esqueceu de obedecer a Deus. Por isso, você paga preço. Passa luta. Então é necessário, irmãos, que nós aprendamos que devemos andar de acordo com a vontade de Deus. Aleluia, Jesus. Aí eles saem do Egito. E eu fico pensando, irmãos, porque você pensa que essa gente que está com Abraão, às vezes você pensa que era 10 pessoas, né? Não, ele tinha uma comitiva grande de pessoas que estavam com ele, que trabalhavam com ele. Alguns historiadores dizem que ele tinha aproximadamente 500 pessoas trabalhando para ele. Imagine, irmãos, todo mundo olhando para aquele gado novo, irmão Luiz, aquelas ovelhas novas, e falando assim, isso aí, ó, essa conquista dele aí, Faraó, né, que deu quando tomou a mulher dele. Rapaz, o patrão disse que é homem de Deus, mas mentiu. O patrão é homem de Deus, mas foi repreendido pelo Faraó. Foi chamado a atenção. Irmãos, cuidado com a sua vida, para que você não tenha uma mácula sobre você. Porque as pessoas não estão dispostas a esquecer os nossos erros. Não. Deus te perdoa. Jesus te perdoa. O Espírito Santo te perdoa. Mas as pessoas não te perdoam. 20 anos depois, 30, 40 anos, alguém vai olhar para você e vai falar assim, há 30 anos atrás ele fez isso e isso, ela fez isso e isso. É terrível. É por isso que o crente deve vigiar, para ele não cometer erros. Ele tem que andar na linha. Depois o Senhor chega para Abraão e diz assim, anda na minha presença e ser perfeito. Deus também fala para ele, cobra dele, você precisa andar na minha presença, você precisa ser perfeito. Glória a Jesus, aleluia. Porque ele tinha dado um vacilo. Mas, como eu já falei, a misericórdia do Senhor é tão grande. Deus é maravilhoso. Parece que eu vejo Abraão voltando para o lugar que Deus mandou ele, irmã Isabel. Sabe, isso é misericórdia. Misericórdia de Deus. Foi para o Egito, arrumou um problemão lá no Egito, mas tem que voltar para o lugar que Deus mandou. Deus não mandou, não foi para Canaã, então volta para Canaã. Espera em Deus. Ele volta para Canaã. Não é? Parece que eu estou vendo ele subindo ali, humilhado, decepcionado, irmão Cosme, mas voltando. Chegando ali em Canaã, a Bíblia diz que ele preparou um altar. Porque lá no Egito, não há registro que ele tenha preparado altar nenhum. Porque quando nós estamos fora da vontade de Deus, a gente tem até vergonha de orar, de buscar a Deus, de jejuar, de clamar, porque a consciência diz, você está errado. Para que você está orando? Para que você está jejuando? Você está errado. Volta para fazer a vontade de Deus. Não adianta ficar clamando a Deus se a vida está errada, desconcertada. Não, é preciso voltar a fazer a vontade de Deus para que as coisas se encaixem no devido lugar. E ele volta, ele faz um altar e ele volta a buscar a Deus, a se relacionar com Deus. Era para ele ter feito isso, irmãos, antes de descer para o Egito. Mas ele vai fazer depois que ele vai para o Egito. Mas como eu já falei, irmãos, Deus não anulou as promessas que ele tinha na vida de Abraão. Deus é tão maravilhoso que, sabendo das nossas fraquezas, sabendo dos nossos erros, sabendo das nossas limitações, ele está pronto, irmãos, para nos perdoar, para nos colocar de novo
no caminho que Ele preparou para nós, para restabelecer em nós as suas promessas, porque Deus não é como eu, ou como você, que alguém comete um erro e a gente descarta, é assim ou não é? Errou, não presta. Deus não é assim, Deus é misericórdia. Errou, Ele dá uma segunda chance. Errou de novo, Ele dá uma terceira chance. Deus, irmãos, Ele é um Pai amoroso, que está sempre pronto para nos perdoar, para nos levantar e para nos colocar no lugar que Ele deseja. Glória a Jesus. Ele recomeça ali em Canaã, fazendo um altar. E Deus, meus amados, fazendo promessas, ou renovando as promessas na vida dele. Eu quero dizer para nós essa noite, irmãos, não se deixe abater pelos seus erros. Você sabe por que está escrito isso aqui? Para a gente entender que não é só nós que falhamos, não. Não é só nós que erramos, não. Os grandes homens de Deus também erraram, também falharam, também fracassaram, mas mesmo assim, Deus não desistiu deles. Amém? Quando a gente erra, a gente parece que ouve a voz do diabo em nossos ouvidos. Acabou para você. Pronto. Não tem mais saída. Você fracassou. Ninguém mais vai te valorizar. Ninguém mais vai confiar em você. Acabou. O diabo, às vezes, fala isso no ouvido da pessoa quando ele comete um erro. Mas do outro lado, sabe o que o Espírito Santo fala? O Pai te espera de braços abertos. O Pai vai te dar uma nova chance. O Pai não está irado com você, mas está com o coração carregado de amor. Quer te abraçar de volta. O plano que Ele tinha na tua vida não acabou. Os projetos dele na sua vida não acabou por causa do seu fracasso, por causa da sua descida ao Egito. Não. Deus está pronto, irmãos, para nos dar a segunda chance. Basta nós tomarmos uma decisão. Eu quero voltar. Eu quero servir a Deus novamente. Eu quero estar na direção de Deus outra vez. Eu quero me colocar onde Deus quer que eu esteja uma outra vez. Como é bom, irmãos, a gente reconhecer os erros e a gente voltar para Deus, voltar a fazer a vontade de Deus, de estar na sua direção, porque muita gente nos mede pelos nossos erros, mas Deus nos mede pela sinceridade e o desejo dos nossos corações de fazer a coisa certa. Glória a Jesus. Deus, Ele olha para os nossos corações, que nós possamos, irmãos, aprender essa noite, com essa descida de Abrão até ao Egito. Nós tomamos cuidado, porque a Bíblia diz assim, aquele que está em pé, olhe, não caia, tá? Não saia do lugar que Deus te colocou, jamais. Venha o que vier, irmãos, você vai ser abençoado onde Deus te colocou. Pastor, mas está faltando a água. Deus vai prover a água para você, como proveu para Israel no deserto, tirando água de uma rocha. Pastor, está faltando pão. Deus vai prover o pão para você, como proveu para Israel ali naquele deserto. Pastor, mas eu estou enfrentando tantos problemas, mas Deus é Senhor dos teus problemas. Fica onde Deus te colocou. Não seja levado pelos comentários, mas em tal lugar está bom, em tal lugar está uma bênção, em tal lugar está uma maravilha, mas Deus te mandou para lá? Não, então fica quieto, se aquiete, fica no lugar que Deus te mandou, porque a bênção dele está onde Ele mandou você ficar, amém? Deus abençoe, irmãos, vamos nos colocar de pé.